Boa noite, bem-vindo a mais um episódio do Pod Direito. O tema de hoje é escritura pública de divórcio e inventário extrajudicial. E antes da gente começar esse tema bem legal, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Variedades Live Shop, que é a Érica, a Rádio Local Web, a Espaço do Pé e a Lara Acessórios e Presentes. Eu sou a Arielle, eu estou hoje com a doutora Fernanda Caetano e ela vai seguir aqui com o nosso tema de hoje. Obrigada, Arielle. Boa noite. Hoje nós estamos com a doutora Delma Salomé, ela é especialista em Direito Notarial e Registral, e com a doutora Alcenilda Alves Pessoa, advogada há 30 anos e conselheira estadual da OAB São Paulo. Nós falaremos sobre divórcio e inventário extrajudicial, o famoso feito no cartório. Quando eu comecei a advogar, não existia essa possibilidade. Inclusive, nem existia a possibilidade do divórcio direto, a não ser que as pessoas tivessem assim, há 10 anos separadas, há 7 anos, né? No começo, né, doutora Cenilda, nós tínhamos que fazer a separação judicial e depois de 1 ano converter essa separação em divórcio. Era um trabalho, lembra? Não, acho que você começou bem depois, doutora Fernanda, porque na minha época era bem diferente. Havia a necessidade de esperar muito mais, né, para a conversão da separação em divórcio. E, bom, na minha época não existia divórcio, né? Era o desquite. Era o famoso desquite. E depois foi que, quando foi homologada, né, quando houve a lei do divórcio, foi implantada, 6.515, da época, que nós tivemos a oportunidade de ver muitos casais, né, doutora Delma? Sim. Muitos casais livres, né, que viviam acorrentados, porque o desquite ele não solucionava, né, ele era um remédio paliativo, né? Sim. E graças a essa lei, que foi, nossa, uma das pessoas que eu lembro que lutou demais foi o Nelson Carneiro, o senador, que lutou demais por essa lei, porque é a lei que veio regularizar a situação de inúmeros casais. Inclusive, há um casal muito famoso da televisão, que era o Tarcísio Meira com a Glória Menezes, que eu me recordo que ela era desquitada e viviam, né, maritalmente, tinha digamos assim. Tinha causa impeditiva, exatamente, né? E não havia como solucionar a questão do casamento, né? E graças ao divórcio, à lei do divórcio, nós tivemos essa grande oportunidade. É legal, né, que esses marcos da legislação, né, como a gente observa essa progressão. Então, a gente tem um código lá de 1916, ele deixa a gente engessado. Em 77, a gente vem com a lei do divórcio, que também trata aí também de regime de bens, o que melhorou muito essa questão de confusão patrimonial, né? Sim. E aí, a gente caminha até 2002 com o novo código, né, que recepciona a lei também. E a gente, em 2007, tem a que eu gosto, a 11.441, que vai tratar aí dos divórcios e dos inventários pela via administrativa, né? E desde então a gente tem, enfim, muitos pontos positivos, né? Primeiro porque, às vezes, eu até brinco assim, quando falam em cartório, você fala assim, burocracia, sim, tempo, fila, né? E aí, quando a gente pensa nisso, eu falo assim para alguns clientes, você prefere, no conforto da sua casa, esperar por anos uma sentença, ou você prefere em 2 horas resolver sua vida? Claro. Então, de repente, 1 horinha ou 2 horinhas resolve a sua vida. E aí, essa facilidade é algo que, assim, mesmo a lei sendo de 2007, então a gente já vem caminhando aí, né? Um tempinho, né? A gente tem também o provimento 35 do CNJ, que regulamentou, ele é de 2007, regulamentou como que a gente ia aplicar a lei efetivamente no cartório, que a gente vê os cartórios atuando com muito mais estrutura,
com uma capilaridade boa, porque onde você vai tem cartório, um acesso ao cliente, ao advogado, né? A gente, às vezes, até você conseguir falar com o juiz, conseguir falar com o promotor, ali arrumar um amigo ali no cartório do fórum é mais complicado. Mas aí no cartório você tem esse tete-a-tete legal. Que aí você manda um WhatsApp, você liga, você tem um... Para os advogados, acredito que isso seja um facilitador. Para os usuários, ainda mais, né? Então, tem toda essa perspectiva aí de desengessar, né? O pessoal que vivia, como dizia, amarrado, né? Exato. Essa facilidade, e tem também para todos os lados. Para o lado profissional, para o lado... O tempo fica mais célere, né? E aí a gente consegue atender a demanda da forma como as pessoas querem, né? Instrumentalizar essa vontade aí dos casais e tudo mais, né? E traz leveza para o processo, né? Sim, sim. Humaniza. Eu costumo falar que essa legislação trouxe um grande benefício para o advogado. Com certeza. Eu acredito que deu para todos nós, né, que somos instrumentos, né, da lei, operadores e inclusive nós viemos relaxar, digamos assim, um pouquinho. Para poder concluir, né? o procedimento, né? Você porque fica ali com um profissional amarrado anos. Exato. Né? Eu ainda sou da época, Delma e Fernanda e Arielle, eu iniciei na advocacia nos processos físicos totais. Nós sequer nem sabíamos se existia computador. Estava escondidinho de mim. Era máquina de datilografia. E nós, imagina, chegarmos a esse ponto de evolução, né? Que chegamos na época de hoje, que temos o ESAGE, temos agora o cartório, né? E é muito maravilhoso, sem dúvida, Delma, sem dúvida. Sim. Delma, quais são os requisitos para um divórcio no cartório? Olha, primeira coisa, a gente precisa falar, para fazer algo em cartório, a gente precisa de manifestação da vontade das partes, né? Então, a primeira coisa é que essas partes que queiram fazer qualquer ato no cartório, elas precisam estar em condição de manifestar vontade. Para o divórcio e para o inventário, a gente tem algumas condições, e essas condições para o divórcio não ter filhos menores, a esposa não pode estar grávida, né, não pode estar em processo de gestação, ainda que não seja uma gestação comum do casal, né, porque a gente precisa proteger os direitos do nascituro. Então, se tem filhos menores ou se ela está gestante, isso seria algo que impediria. E a falta de consenso. A falta de consenso é um ponto legal de se falar. Porque, assim, você não precisa ser amigo do seu ex. Você precisa chegar num acordo. Opa! Então, assim, às vezes precisa desmistificar isso, né? Porque, às vezes, vou fazer um divórcio amigável. Eu até tiro esse termo amigável. Não precisa falar amigável. Vamos falar em consenso, que a gente chega no acordo? Né? Sim. Então, assim, se as partes estão abertas a um diálogo, conseguem resolver isso de modo respeitoso no cartório. Né? E aí, cada um pode ter o seu advogado, ou podem ter um advogado comum, podem ser representados por procuração. Tem muitos facilitadores. Então, o maior impedimento seria só a questão dos filhos menores ou a falta de acordo. E eu tenho para mim que, às vezes, a falta de acordo é o maior impeditivo do que a existência de filhos. Porque a gente tem uma segunda situação, que se você pega um caso que guarda e alimentos já estejam resolvidos, você pode ainda fazer esse divórcio no cartório. Né? Então, não é muito usual, porque normalmente quando os casais se separam, naquela emoção, todo mundo já quer tratar de tudo. Eu quero tratar de divórcio, eu quero tratar de guarda, eu quero tratar de alimentos. E aí você pode fazer até isso em momentos separados. Primeiro, tratar da questão, resguardar os direitos dos filhos, né? Tratar de alimentos e de guarda. E aí você pode resolver depois a dissolução do matrimônio e do patrimônio, que são as coisas que a gente vai poder tratar aí. Eu tenho uma curiosidade.
Eu tive um caso, olha só, lá veio as consultas, né? Bom, antes de mais nada, gente, desculpa, eu esqueci de cumprimentar os nossos ouvintes, né? Ai, que coisa! Eu quero mandar um abraço para todos, as minhas amigas, todas e todos, amigos e amigas que estão nos ouvindo, estão nos vendo, tá? Um abraço enorme, principalmente para as advogadas guerreiras, que é um grupo forte no estado, o qual eu tenho certeza que estão acompanhando o nosso programa, que aqui a estrela de hoje é a doutora Delma, né? Eu caí aqui de paraquedas. Muito bem-vinda. Estou aqui apenas assim nas coxias, Mas como eu dizem, estou né? andando no preceito bíblico, que é melhor serem 2 do que 1. Então está sendo ótimo ter essa companhia aqui, dá um suporte maravilhoso. Então, e eu tenho uma questão seguinte, um casal que mora fora do país, são brasileiros, né? E um mora no Catar e outro mora em Amsterdã. E eles podem fazer amigavelmente, consenso, como a doutora acabou de falar, né? Sim. Consensualmente, esse divórcio online? Conseguem. Eles conseguem fazer muito por questão da pandemia, os cartórios eles se viram na necessidade de ter o próprio sistema, um sistema próprio, né, para poder viabilizar esses casos via remoto. Acabou que, para atender uma demanda pandêmica, nós atingimos outras questões que aí foram benéficas, né? Então, hoje em dia nós temos uma plataforma que é o e-notariado. O e-notariado é uma plataforma digital que certifica o usuário da onde ele estiver, pode ser de forma remota ou pode ser direto no cartório, sim, que aí torna, através de um aplicativo, o celular da pessoa um certificado digital. Então, ela assina de onde estiver. Inclusive em momentos distintos, porque, por exemplo, nesse seu exemplo, nós temos alguém no Catar, sim, um fuso bem maior, sim, do que o fuso de Amsterdã. Sim, sim. Então, a gente pode fazer isso, inclusive, em momentos separados, né? E você só conclui o ato com a manifestação de ambos. Sim. Então, pode ser feito, sim. Temos feito bastante. Olha, né? Que maravilha. E nós temos dados do e-notariado que são bem legais, né? Sobre essas possibilidades, porque antes, o que a pessoa precisaria fazer? Ela precisaria ir até o consulado e fazer uma procuração. E alguém aqui os representaria, né? Qual que é o problema disso? Os consulados, normalmente, eles estão nas capitais. Então, se você tem alguém morando muito distante da capital do país onde ela está, ela fica com essa questão de se deslocar até lá e nem sempre é possível, né? Então, essa questão de logística também adianta bastante, né? A emissão do e-notariado, ela pode ser feita, como eu falei, de forma remota, né? Ou para quem é a nível Brasil, em qualquer cartório de notas faz a emissão. Olha! Qualquer cartório de notas faz a emissão. A maior parte dos cartórios não há custos. Alguns cartórios que cobram é um custo mínimo, ali de questão de cópias, tá uma questão mais de sistema, mas é um custo mínimo para poder fazer essa abertura. Essa emissão do certificado. Olha, Fernanda, como evoluiu. Sim. Inclusive para os advogados, porque os advogados, eles podem emitir o certificado de notariado, mas eles já têm o próprio certificado. Olha, então, para vocês nem precisam exato, dessa questão ainda de resolver, porque aí você já tem o próprio da ordem, ele já atende bem, ou alguns usam o da ASP, né? Então, já resolve bem. Nossa, super, porque eu tive um caso desse, né, que exatamente o que eu estou te relatando, e foi uma confusão terrível. Sim. Uma demora. Nossa, não tem noção, foi exatamente do que você falou, através do consulado, que tentamos fazer tudo isso, a procuração. Realmente foi bem complicado essa separação, foi o processo em si, né? Porque o procedimento, digamos, sim, assim, né? Foi bem complicado. Sim. Foi demais. Doutora, você cumprimentou e eu não agradeci. Eu primeiro agradeci o convite. A Arielle, a doutora Fernanda, muito queridas, fez o convite. E, assim, é um assunto que eu gosto bastante de falar. Imagino. Então, eu aceitei prontamente o convite. E aí eu quero mandar um abraço muito grande para minha
tabeliando, doutora Sueli, para o Tiago, parceria de sempre, lá no cartório de Francisco Morato, e para todo mundo, para meus amigos, enfim, que tá acompanhando, um beijão a todos. Eu também quero agradecer, né? Assim, o susto! Olha, esse programa tem sido um grande presente, porque a nossa ideia era descomplicar o direito, né? Trazer para a população informação. Olha que lindas. E hoje, né, falando sobre o divórcio, que é um assunto muito importante, sim, que muitas pessoas já passaram e às vezes passaram por processos delicados e complicados. E nós podemos descomplicar esse processo com esse conhecimento trazido por vocês hoje. Né? E o legal é que assim, né? É bom, às vezes, você ter essa oportunidade do administrativo, que foi uma coisa que você falou antes. Sobre humanizar, mas assim, sobre também não ser tão formal, porque às vezes o judiciário, ele parece ser algo... pesado, macabro. Engessado, e que dá uma assustada, né? Porque assim, o que a gente tinha? Nós fazemos muitos divórcios de casais, assim, de casamentos, por exemplo, muito antigos, que eles estavam separados de fato há muito tempo, mas eles nunca toparam passar anos com isso na justiça. Então, eles ficavam naquela situação de... estamos formalmente casados, e aí, normalmente, alguma das partes, às vezes até os dois, estabeleciam novas relações de união estável, e aí a gente começa a ter outros reflexos por conta disso, porque aí a gente começa a ter uma confusão patrimonial grande, filhos de dois casamentos, e situações que precisam, que aí depois vai calhar lá no fim, que a gente vai depois tratar um pouco de inventário, e aí a gente depois vai ter que resolver essa bomba. Em algum momento ela estoura. É verdade. Então, assim, a gente teve essa questão de regularização que foi muito positivo, porque muitos casais, às vezes, já estavam morando em cidades diferentes, ficava com aquele vínculo, e eu acho engraçado que às vezes você vai falar pra pessoa, quem quer resolver, né? Às vezes a parte que vai resolver fala assim, eu nem sei onde ele tá. Onde que eu vou encontrar essa mulher? Vai para outro estado, né? Assim, é verdade. Então, se você resolve ali mais célere, né? Se aí você toca a vida para outro rumo, tranquilo, você vai livre. Você vai livre, aquilo tá resolvido, né? E você não fica com pendência para trás, porque pendência é bom para quem trabalha com direito. Para nós, uma pendência é ótimo. Mas para quem vive não é legal, né? Não, sempre deixa marcas, né? Sim. Marcas psicológicas, né? Sim. Tem que resolver. E resolver o mais breve possível, né, sim, doutora? Doutora também que é da área de família, que tem um know-how aí muito grande, direito de família, a doutora Arielle também, né? Então sabem muito bem o quanto é importante as pessoas buscarem soluções o mais rápido possível para as suas questões judiciais. É claro que aqui nós estamos tratando de divórcio. Mas tem muita coisa acontecendo aí. Tem muita coisa que envolve, né? E de mais importante, e deixar bem claro, Delma, Fernanda e Arielle, que no cartório, só consensual. Somente consensual. Só consensual. Precisa de consenso. Nem que a gente faça chegar num acordo, a gente exatamente. Chega. A gente fala, não é por falta de diálogo, vamos sentar e conversar. Tem que conversar. Porque as pessoas, às vezes, a gente está acostumado com isso, né, Fernanda? No nosso escritório, no nosso dia a dia, esses questionamentos de filho, às vezes, gente, vocês não têm noção. Brigam por causa do cachorrinho, brigam por causa da xícara, que a mãe de um deu e o outro não. Eu tô acostumado a tomar café. Inclusive, com consenso... Agregou ao corpo. Com consenso, a gente resolve até quem será o guardião do animal. Então, exatamente. É legal, porque aí dá para tratar disso no cartório também, né? Isso também. E reforçando, né? Quando se tem filhos maiores ou questões anteriormente resolvidas sobre guarda, alimentos e visitas. Isso. Né? E pensando nesse contexto, doutora, o que nós colocamos nessa escritura? Ele primeiro a gente vai tratar de dissolução do vínculo matrimonial, que é diferente da dissolução do vínculo patrimonial. Então, o casal ele está ali ligado pelos laços do matrimônio. Eu acho bonita essa coisa do laços do matrimônio. Então, com deveres e obrigações ali que a lei estabelece, os deveres de cada cônjuge, né? E então a gente vai tratar disso. A escritura, ela é de um texto até, inclusive, simples, né?
vai tratar das partes, vai tratar do regime de bens que eles escolheram lá na época do casamento, vai tratar se haverá alteração do nome para voltar ao de antes, caso eles tenham alterado quando casaram, né? Ou se continuarão, né? Vai tratar também se querem estabelecer alimentos entre os cônjuges, porque tem muitos casos ainda que os cônjuges eles precisam estabelecer alimentos entre eles, não só em relação a filhos, entre os próprios. Porque, às vezes, num divórcio, isso é o que muito atrapalha, né? Porque, assim, você pega um casal que, normalmente, você tem uma fonte ali de custeio. Então, às vezes, uma mulher que não consegue sentar e conversar e colocar isso no papel, vamos lá, né? Como que ela pode fazer essa transição aí entre a separação até que ela comece a caminhar naquele mesmo... com a mesma qualidade de vida que ela teria, tudo mais, é possível tratar disso na escritura, né? Então, tratar de alimentos na escritura entre os cônjuges também. E aí, feito isso, dissolve-se o matrimônio. E aí, se tiver patrimônio, aí a gente vai tratar deles também. Então, qual que é o acordo que as partes estão chegando? Pode acontecer muito vamos permanecer, vamos lá, sócios no que tínhamos. Vou adquirir o que era seu, não quero nada e abrirei mão. Então, aí melhor. Aí são infinitas possibilidades, mas esse acordo, ele é colocado na escritura da forma como as partes querem, né? Inclusive, divórcios, por exemplo, que tem casais cujo patrimônio ainda tenha ônus, por exemplo, casais que financiaram propriedade, principalmente residencial, às vezes apartamento, a casa. Fala, e aí, eu não vou poder divorciar porque eu tenho uma dívida em comum? As dívidas entram também. Então, vamos repartir essa dívida aí, ou vamos ver quem vai caminhar com ela. Isso também é tratado na escritura. 50-50. E aí tem também a situação que você pode tratar da dissolução do casamento separado da questão do patrimônio. Supondo que o casal, às vezes, ali no afã do... Não, a gente vai divorciar mesmo. Eu ainda acredito que o patrimônio ele precisa ser discutido com um tanto de frieza, né? Envolve muitas coisas aí, às vezes envolve uma construção de vida inteira. Sem dúvida. Então, assim, se naquela... você ainda está em alta emoção, tudo mais, vou divorciar, estou decidido. Você pode fazer em 2 momentos. O ideal é que se faça tudo junto, se todo mundo estiver já ali equilibrado. Mas se você ainda não tem esse equilíbrio, você pode fazer em 2 momentos. Vamos tratar da partilha depois, e o que é super possível, você fazer o divórcio e deixar para um segundo momento para fazer essa partilha. O que já facilita bastante. Sim, bastante. Dos casais, né? E quanto tempo demora para sair uma averbação de divórcio? A averbação, sim, a gente tem a questão da escrituração. Então, primeiro a gente vai levantar a documentação pessoal, que é o que vai ser levado ao cartório. Se tiver partilha desse patrimônio, do que tiver, né, do que tiver a ser apurado. Feita a escritura de inventário, normalmente a maioria dos cartórios, eles fazem ali dentro de uma semana, 15 dias. Vai depender muito da demanda do cartório, de como eles, do tamanho de cidade, o que eles têm de volume para fazer, né? Mas a lavratura é rápida, né? Feita a escritura, depois eles levam para o registro civil, encaminham para o registro civil. Inclusive, eles não precisam ir até o registro civil exatamente onde casaram. Os registros civis, eles têm comunicação, tem sistema de comunicação, então um transmite ao outro a notificação do divórcio, a notícia do divórcio, que aí a gente chama de averbação, né? E normalmente elas saem até 5 dias úteis. Muitos cartórios, se eles, como a gente está com sistemas bem céleres, então, assim, normalmente, às vezes, eles fazem com muito menos tempo, não tem esse prazo dos 5 dias úteis, mas os 5 dias úteis para averbar é o tempo legal, o limite de tempo legal que aí nossas normas de serviços dão para a gente concluir a partir do momento que você tem ou mandado de averbação ou a escritura pública apresentada ao registro civil, né? Que aí eles vão pegar isso daí e vão fazer constar à margem do casamento a dissolução dessa união. E se não averbar? Se não averbar, a notícia você continua casado. Porque tem muitos casais que não completam a averbação. Que não completam, ficam com o mandado de averbação e falam assim, olha, o juiz já deixou. Olha, eu peguei um caso que eles não averbaram. Eles eram super amigos depois da separação. A moça já tinha um relacionamento, ele já tinha outro relacionamento, eles viviam na maior paz entre eles, né? Só que o ex-marido faleceu.
Uau! E a pensão foi pra ex-esposa. Claro. Foi pra ex-esposa. E aí ela ficou surpresa, mas aí ela foi legalizar tudo mais, que ela não queria, né, prejudicar a atual do ex. Ainda bem, Por né? sorte, Olha. todo Eles mundo... se davam bem, Sim, né? Mas as mas- pessoas precisam entender que precisa fazer todo Tudo, o processo, né? tudo Essa certinho. consequência é bem comum, inclusive, né? Quando você trata ali do evento morte, aí as coisas todas, elas vêm à tona, você querendo ou não. Sim, sim. Querendo ou não, elas vão ter que ser resolvidas de alguma forma. Por quê? Porque ou você aceita a situação que vai restar errada, ou você vai ter que consertar dali pra frente. Então, a gente já tá aqui dando informação Aquele para não chegar problema nesse vai ponto. aparecer em algum Vai, momento ele ou vai, outro, ele né? vai aparecer em algum momento, mas a gente já tá dando informação para que a gente não precise ter... Ai, gente, eu quero fazer uma retificação aqui. Que eu falei que na época que saiu a lei do divórcio, eu nem na faculdade estava, tá? Por favor. É só por isso. É historicidade. Não, Isso aqui, é só eu faço histórico. questão de falar isso. Que eu não sou tão pré-histórica assim. É bom que fique Não. bem Não, doutora, bem foi matéria da frisado. faculdade, né? Não era. Eu me formei em 84. Tá certo, Não tava, tava aí, ainda. tava recente a lei do divórcio, né? Exatamente. Legal. E tirando, né, essas dúvidas sobre o divórcio, nós já agradecemos e nós podemos também fazer uma escritura pública de inventário. Sim. Antigamente, doutora, a senhora se recorda do prazo que era para dar entrada no inventário? 30 dias. Sim, era 30 Isso, dias, né? depois- Porque senão tinha aquela confusão Da multa. da multa do ITB. ITCMB. Do ITCMB. Imposto de causa mortes. Atualmente, nós temos o prazo de 60 dias, o que acaba afligindo as famílias, né? Porque todo mundo quer resolver aquele problema. Período de luto. E no período de luto. E com a escritura pública realizada, né, de forma extrajudicial, nós conseguimos resolver de uma forma rápida e também sem mexer com muitas emoções, num curto prazo de tempo. Hoje, o inventário judicial, ele demora de 6 meses a 3 anos para ser concluído. Às vezes, muito mais. Numa perspectiva boa, né? Numa perspectiva boa. Muito, num fórum legal. Sim. Legal, porque Que o pessoal, muito legal. eu tenho um processo que já tem 13 anos, Sim, né? sim, imagina. Tá? Quando os herdeiros, então, começam a se degladiar. Aí vira Ai, eterno. Nossa, é perigosíssimo para o advogado Sim. que tá ali no meio daquela batalha, né? Mas é de novo aquela questão, não precisa ser amigo, precisa só chegar num acordo. É verdade. Aliás, bons inimigos Sim. chegam em acordos bons. Nós temos que ser Olha. inteligentes, né, para fazer o acordo. Surgiu uma dúvida do Bernardo. Em relação à união estável, quando o casal documenta em cartório a união estável e na hora da dissolução da união, um dos companheiros não é mais encontrado. Nesse caso, qual o procedimento? Aí o procedimento ele vai precisar, ele vai necessitar ser judicial, porque aí essa pessoa precisa ser citada de forma ou por edital ou encontrar algum outro meio dela ser encontrada. Mas hoje a dissolução da união estável, ela está tão quanto a união, ela está equiparada à dissolução do casamento, né? Então, hoje em dia, precisa da assistência do advogado, que era algo bem debatido antigamente, porque as pessoas iam no cartório, faziam a declaração de união estável, depois elas voltavam lá e falavam assim, ó, Não quero mais. mas em outro momento ela falava assim, ó, eu tenho um benefício da união, essa união me gerou direitos. Sim, aí começa. Aí começa, então assim, se equiparou a união estável ao casamento, a forma de dissolver também é da mesma forma. Então, precisa dessa assistência do advogado. E, para fazer pelo cartório, segue os mesmos critérios. Sem filhos menores ou com guarda e alimentos já discutidos, né? E sem filhos incapazes, né? Que aí a gente vai tratar, por exemplo, às vezes tem casal que tem filhos especiais, tudo mais, né? E aí é legal verificar o caso a caso, mas se um não é encontrado, precisa aí do auxílio do Estado ainda para... E o pessoal aqui também quer saber o que eles fazem, então, quando tem os menores envolvidos na hora da dissolução do casamento. A gente já tem um avanço, por exemplo, em 6 estados, já se consegue fazer o inventário com os filhos menores, desde que comuns, sendo os filhos comuns do casal. O Rio de Janeiro é um deles, que avançou aí nessa pauta, e São Paulo está discutindo ainda bastante isso daí, a questão de fazer inventário com filhos menores. No divórcio, ainda não há possibilidade, né? Por quê? Porque o direito do menor vulnerável, Sim. precisa aí de uma manifestação, principalmente do MP. Que é o fiscal da lei. Então,
acredito que, num futuro não muito distante, essa comunicação entre cartório e MP pode acontecer através do cartório de notas. Assim como são as consultas feitas pelo registro civil. Para casos de casamento com suprimento de idade, enfim, em outras coisas, em outros temas, né? Mas acredito que isso não seja um futuro distante. Mas ainda, se tiver o filho menor, impede para qualquer coisa. Precisa primeiro tratar deles. O direito do menor tem que ser resguardado. A prioridade é a criança, Prioridade, né? sempre, sempre, sempre. E até voltando a essa questão do viver maritalmente, né, eu considero de suma importância documentar, seja através de uma escritura de união estável, ou seja regularizando a situação do casamento. Por quê? Porque conviver gera efeitos, né? E esses, faleceu um dos dois, daí tem a possibilidade de dissolução, né? Então, sempre que possível, procure, consulte um advogado e documente o seu relacionamento. A gente precisa aceitar ainda que a gente a gente tem um modelo aí jurídico, né, aqui no brasileiro, que depende muito ainda de estar expresso esses acordos, né? Então, assim, se você tem uma convivência, se essa convivência se tornou uma união estável, muita gente fala assim, é melhor só morar junto, porque depois se separar, só separa. Não. Só separa quando não tem nada. Exatamente. Mesmo só é no começo, né? Só no começo. Então a gente tem que entender que toda relação que a gente tem, seja qualquer relação que a gente tenha entre partes, seja aí num relacionamento amoroso ou qualquer outra relação que a gente tenha em sociedade, ela gera direitos e deveres. E se ela estiver documentada, assim como se você não aceita trabalhar sem um registro, sem um documento, sem um contrato ali essa contratação seja formal, é a mesma coisa para o casamento. A gente precisa ter um olhar, às vezes, um pouco mais frio. Quando eu falo frio, assim, na verdade é um pouco mais realista para debater isso. Sim. Alguns casais, eles evitam falar, por exemplo, previsão de regime de bens antes de casar. Alguns casais evitam falar sobre, olha, vamos formalizar a nossa união, que a gente já está aqui há tanto tempo. Acho bonito isso. Precisa ter essa conversa, até porque se você realmente se importa com aquela pessoa, na sua ausência, isso vai se tornar um problema ainda maior, porque a pessoa tem que lidar com luto e com um problema ali jurídico para resolver. Que aí a gente vai calhar aí na situação de fazer inventário. E o inventário, ele tá assim. A Fernanda mesmo sabe, a gente faz bastante, né? Sim. A Fernanda já de muito tempo, atendo a Fernanda lá no cartório. E assim, as situações já são complicadas por si só. Às vezes casal com filhos numerosos, tudo mais. E a gente vê a questão, às vezes, do companheiro ou da companheira ali desamparado. O termo é esse porque assim que a pessoa acaba ficando. Né? Sim. E essa frase que você acabou de falar, vamos resolver nossa questão, né? Isso já traduz um bem-querer entre as pessoas. Exato, sim, né? sim. Isso é muito importante, porque já demonstra que aquele que propôs realmente está interessado em deixar que o outro esteja bem. É uma atitude né? saudável para o relacionamento. Inclusive, relacionamento, sim. Exatamente. Então, quem está fugindo da formalização... Isso é um perigo. Inclusive, não é o tema da conversa de hoje, mas se você estiver fugindo da formalização, formalize então um contrato de namoro. Porque se você não quer uma união estável, no cartório você vai lá e faz um contrato de namoro, fala assim, olha, não está acontecendo nada. As pessoas se assustam, né? Elas acham os meus bens são meus. Sim. Mas aí quando você quer falar de contrato, você quer falar de direitos, as pessoas ficam assim, não, acho que ele não gosta de mim, não. Porque ele só tá falando de bens, né? Eles acham isso. Pelo contrário, eu enxergo da forma melhor possível, né? Opa, alguém está interessado realmente em te deixar tranquilo. E assim, tratar desses temas mesmo, porque assim, se a gente pisa o pé fora de casa, nem precisa pisar o pé fora de casa. Dentro de casa nós temos relações jurídicas e a gente precisa conversar mais sobre isso e saber, olha, o que nós temos daqui para onde que anda. Olha, a gente vive união estável, então a gente vai colocar isso num papel, a gente vai levar para registrar. Como que a gente quer tratar esse patrimônio que a gente tem aqui? Nós colaboramos mutuamente? Olha, vamos lá, tem um que trabalha e o outro não. Como que fica o seu direito? Você que me ajuda a construir esse patrimônio aqui. Vamos falar sobre isso. Não adianta só de ser de boca, falar assim, o que é meu é seu. Não. Porque na hora da briga, o que é meu fica meu mesmo. E o que era seu também fica meu.
Então precisa ser tudo falado. Tudo meu. Precisa ser falado. É verdade, é bem por aí Sim. mesmo. Uma dúvida interessante é a seguinte pergunta: o contrato de namoro, para que serve? Para afastar a possibilidade de uma das partes, em algum momento, levantar a situação, eu tinha uma união estável. Interessante. Então, assim, precisa afastar. Se a pessoa quer afastar, faz o contrato de namoro. Porque, às vezes, você tá no relacionamento, aí do nada tem uma escovinha já na sua casa. Tem uma gavetinha ali usando. E aí você vai com isso. Quando acontece do término, um fala, eu tinha união estável. Outro fala assim, eu só namorava. Então, assim, se isso já tiver previsto, menos dor de cabeça, porque já tá Sim. claro, né? E aí depois, se você tem, de repente, fica muito na dúvida, né? A lei esclarece o que é uma união estável. Então, olha, eu tenho um objetivo de constituir família. Isso é público, isso é contínuo, isso é duradouro. Aí tem a segunda questão. Na união estável, você não precisa nem, às vezes, morar junto com a pessoa. Só que o namoro também já envolve um pouquinho desses planos, né? Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa, às vezes, por exemplo, do que acontece em casos de imóveis, por exemplo. A pessoa deixa uma pessoa morar lá, fala assim, mas ele sabe que é meu. Mas pode chegar algum tempo e quem ficou lá usa o capi. Sem dúvida. Então, vai gerando outros direitos para quem tá lá. E aí, no momento da discussão, vai preponderar o quê? O fato. Se for um fato que você tem um contrato de namoro já estabelecendo essa relação aqui, por mais que você, eventualmente, fique na minha casa, por mais que nós temos um animalzinho de estimação que eu te dei de presente no Dia dos Namorados, isso daqui é um namoro. Né? No momento que a gente quiser que essa relação tenha um outro status, a gente vai formalizar isso de uma outra forma, a gente vai, de novo, se reunir e decidir daqui para frente o que vai acontecer. Né? Então, o contrato de namoro é uma coisa bem legal, é simples de ser feito, inclusive, né? Isso já serve para poder estipular aí o que o casal quer, né? Que aí a gente agora tem, o pessoal fala que tem conversante, tem ficante, tem conversante. Desconheço, explica para mim. Não, conversante é só uma questão de você só conversar, disso ainda não rolou o approach ainda. Platônico. Fica aquele romance platônico, né? Eu acho que eu devo ter algum conversante. Então, quanto antes essas relações... Assim, olha, eu gosto muito, assim, de quando eu vejo as pessoas que são desprendidas falarem assim, eu não quero rótulos. Eu acho essa coisa de não querer rótulos é muito bonito, mas na prática tão difícil, não né? funciona. Muito diferente, porque aí você cria expectativas um no outro. Aí acho que é melhor já sentar, vamos casar. A gente tem uma união estável. Isso aqui é um namoro, é um namoro. Olha, vamos ficar atentas e atentos à questão do conversante, hein, gente? Vai que você tá tendo vários tá gerando uma expectativa e não vai sair da conversa, vai ficar como? O pessoal agora aqui tá curioso pelo inventário. Eles estão ansiosos pelo inventário. Que a gente, é um assunto, vai puxando outro. Mas tudo que a gente conversou, no final, o inventário puxa todos esses assuntos. Porque o que você fugiu ali na hora do divórcio, na hora do inventário, ele volta. Então, vamos voltar lá, que você estava falando a questão do prazo, né? Essa questão do prazo, basicamente, o que ela é? O prazo para abrir o inventário. Então, tá lá. O seu ente familiar falece, né? E aí, a partir daí, a gente tem esse prazo para a gente tratar do que ele deixou ou do que ele não deixou. Porque aí eu quero também fazer uma pontinha para falar sobre inventário negativo, para quem às vezes não deixa nada ou deixa no negativo. Ou deixa dívida e aí a família vai querer tratar disso. Mas, pois bem, importante. Para quem tem o patrimônio, esse patrimônio ele vai gerar, pela transmissão de sair desse titular que faleceu para ir para esses sucessores, seja quem for, herdeiros, filhos, cônjuges, colaterais, enfim, ou para legatários, ele gera um imposto, que é o imposto causa-mortes, o ITCMD. Né? Então, esse prazo de 60 dias é um prazo estabelecido pela Secretaria da Fazenda. Na verdade, o Estado, né, legisla sobre isso, sobre o tributo, e aí ele dá esse prazo de 60 dias. Nós temos algumas opções. Às vezes a família ainda está demorando para coletar todos os documentos. Algumas coisas adianta já de pronto. Por exemplo, eu não tenho informações, por exemplo, bancárias do que ele deixou e por onde que eu começo. A pessoa que faleceu às vezes foi de supetão, não compartilhava senhas, não sei onde que guardava as coisas. Então você pode, a princípio, já nomear um inventariante para fazer essa coleta de dados, para procurar os bancos, para levantar documentação, né? Então, você pode já primeiro fazer essa nomeação de inventariante. Um segundo ponto tenho essas informações, já recolhe o imposto, declara para a Fazenda
estadual e recolhe o imposto. Então, você estanca esse prazo. Então, por mais, às vezes, até que a escritura seja lavrada após esse prazo, você já estancou ali o que te traria esse ônus, né? A multa e tudo mais, porque realmente onera. Aqui no estado de São Paulo é 4%, sendo que existe projeto de lei para que esse imposto seja progressivo. Então, você imagina que, assim, basicamente, quando se legisla, às vezes o olhar é sobre um grande patrimônio, mas no dia a dia, a gente às vezes tem a pessoa que tem ali, deixou um carro, uma conta no banco e um imóvel. Acho que a maioria que você pega, um modelo básico é esse daí. Ficou um saldo no banco, ficou um carro ali de uso familiar e ficou o imóvel. E aí a pessoa tem todo esse ônus e aí acaba sendo realmente depois uma bola de neve. Aí você vai... Quando você vai apurar o ITCMD, nossa, os cabelos ficam em pé. Mas também tem uma coisa que às vezes não é muito utilizado, mas que tem possibilidade, é legal as pessoas saberem, que é o parcelamento desse imposto. Parcelar na fazenda. Importante isso. Então, a fazenda admite, inclusive, esse parcelamento ele é feito por contribuinte. Ou seja, vamos supor que temos uma família aí com 3 filhos. Algumas famílias, elas rateiam aí o valor do inventário, né? Então, às vezes, um herdeiro, olha, eu tenho dinheiro do meu imposto. Aí o outro fala, eu não tenho. Quem não tem, pode parcelar. O outro que tem, já paga. Então, existem meios de solução para isso daí. Né? E aí, sempre quando a gente vai falar de inventário, é legal falar de inventário e cartório, porque eu acho que o inventário foi o que mais trouxe impacto para a solução de questões que as pessoas tinham que dependiam muito do judiciário e que levavam muito tempo. Né? Então, continua tendo essa questão, por exemplo, dos menores. Mas já no inventário, você pode emancipar um menor. Completou 16 anos, você quer emancipar para que seja feito o inventário, você consegue. Você já consegue antecipar alguns prazos, né? E daí tem várias outras soluções que você pode ir estudando e tudo mais para ser feito. E o inventário, acho que talvez a gente faça mais ainda do que o divórcio, né? A nível Brasil inteiro, a gente tem um dado de uma empresa que é a CNPjus, que ela diz que, segundo o levantamento, em média, acho que esse levantamento é de 2022, um processo custaria ao judiciário por volta de 2.400. Isso, nós não estamos falando de justiça gratuita, nós não estamos falando só de um processo mesmo, um processo comum. Sim. Né? E aí, a gente tem no cartório, primeiro, às vezes a pessoa fala assim, mas é muito valor para pagar de uma vez. Apesar do valor no cartório você fazer o pagamento ali já de uma vez, se você for ver o custo processual, se você for fazer isso no judiciário, ele é muito grande. Porque as pessoas, mesmo podendo fazer no cartório, ainda têm a opção de fazer, né? De fazer pela via judicial. Então, se você vê por tempo, por valor, compensa fazer no cartório, né? E existem saídas para a gente poder ajustando ali como a família, qual a necessidade da família, como que eles podem fazer, de repente... às vezes muitos que ficam com saldo trabalhista, que ficam com investimentos, é possível fazer o resgate para ir. Eu parcelo, para suprir as despesas, exatamente. E também tem até a possibilidade de isenções, né, em alguns casos. Sim, a lei trata de isenção, a lei 10.705, que é de 2000, que ela começou a vigência dela a partir de 2021, que é do Estado de São Paulo, ela trata aí do tributo do ITCMD e ela prevê isenções para alguns, em alguns casos. Mas isso aí é o caso a caso, a gente precisa ver o patrimônio que deixou, a lei especifica lá, né? Às vezes é o único imóvel, até tal valor. A gente faz toda essa conta para saber se tem isenção, mas muitos dos casos têm isenção. Né? Muitos casos têm isenção. Né? Muito positivo, né? Essa legislação, ela trouxe uma rapidez para o nosso trabalho, né? E isso também traz uma satisfação para o cliente, né? Que busca uma solução rápida e eficiente, né? E na hipótese de inventários que estão tramitando há muitos anos, pode-se desistir daquele processo e fazer via cartório? A priori, a gente fala em suspensão processual, né? A gente faz um pedido, a parte pode... tô vindo lá, tanto... Isso se aplica ao divórcio também. Tá tramitando lá já faz tantos anos. Olha, mas eu já fiz... Já levantei tudo isso, já fiz tributo. Eu vou ter que fingir que não aconteceu lá para ir para o cartório porque eu tô querendo resolver? Não, você pode pegar tudo isso que já foi feito lá e caminhar isso pela via administrativa, que é pelo cartório. Então, pede a suspensão. Normalmente, a suspensão aí... o juiz pode suspender a partir de 30 dias.
habitualmente estou vendo que os juízes têm suspendido pelo prazo de 180 para dar um prazinho um pouquinho mais largo para as partes conseguirem finalizar isso daí. Mas eles podem suspender pelo menos por 30 dias, o que já é um prazo que muitas vezes você consegue estar com registros na mão. Quando você trata de imóvel, por exemplo. Às vezes você consegue já lavar a escritura, tá com o registro na mão e só informar para o juiz, ó, fechei meu BO. Consegui resolver. E uma dúvida muito frequente, tem aparecido com mais frequência, é testamento, né? O testamento, ele não impede a lavratura pela via extrajudicial. Só que aí o testamento, ele precisa ser aberto pela via judicial. O que isso significa? Precisa apresentar para o juiz, falar assim, olha, tem um testamento, eu quero falar que esse testamento é válido, e ele vai falar assim, olha, esse testamento é válido, pode ser cumprido, tá tudo certinho, não tem ninguém que se opõe a ele, e a partir daí, com essa manifestação, a gente consegue fazer pela via administrativa, a gente faz, inclusive, alguns dos muitos casos. Por quê? Porque, normalmente, um caso que você pega com o testamento, o testador... Não, isso não é uma regra, mas, assim, é o que a gente vê no dia a dia. É alguém que não tem herdeiros necessários, ou seja, descendentes, nem ascendentes vivos. Às vezes ele só tem... Olha, tenho irmão, casei, não tive filho, meu cônjuge faleceu, por exemplo, ou tenho um cônjuge, companheiro, enfim. E aí eu quero tratar, porque eu não quero que a pessoa fique com esse patrimônio que a gente construiu juntos, ou essa pessoa que me cuida, ou são os que eu tenho mais afeição. Eu não tenho os herdeiros que a lei determina ali, que são os obrigatórios a receber, e eu quero testar esse patrimônio. Então, esse perfil já é um perfil que nós não estamos tratando com menores, nós não estamos tratando normalmente com incapazes, e aí a gente consegue fazer isso no cartório. Então, o juiz deu o okzinho lá pro testamento, toca o barco no cartório. Perfeito. E no testamento, o que pode ser colocado? O testamento pode colocar de tudo. Você pode colocar de um pedido de perdão até deixar um latifúndio. O testamento, ele é muito elástico, né? Então, o testamento, ele tem algumas previsões aí na lei, mas basicamente ele vai... a lei te coloca alguns limites. Se você tiver esses tais herdeiros necessários, descendentes, ascendentes vivos, então você tem uma cota à parte ali do seu patrimônio que ele fica ali preso a você, ou seja, que você não pode testar a terceiros ou ampliar participação dos outros herdeiros nisso, mas ele atende bastante... Quando você já quer antecipar como vai ficar a distribuição disso para os herdeiros, né? Exatamente. Então, aí a gente trabalha no caso a caso para ver um planejamento legal para chegar na onde a pessoa quer. Né, onde a pessoa quer chegar com o patrimônio dela e que o recebedor seja quem ele desejaria colocar. E aí o desejo pode ser, olha, eu quero tratar da mobília da minha casa, eu quero tratar de joia, eu quero tratar de... esse imóvel vai ficar para fulano, esse outro para ciclano. Quer colocar as Tupperwares lá? Coloque. Então, o testamento, ele é bem elástico, tranquilo. Essa semana nós estivemos conversando sobre um caso, Fê, de que... Porque você sabe, né, Delma? O pessoal tem uma mania de comprar imóvel alto e coisa e tal, e pôr no nome de mãe, de pai, né? Lembra, Fernanda, que conversamos sobre isso? Vamos agora perguntar para a Delma, nossa super aqui. Então, aí a mãe morreu. E existe outros herdeiros, né? Como fazer, né? Como fazer? Vamos supor, o filho comprou um carro, colocou no nome da mãe. Não tinha pai já, né? Só a mãe que era viva. Mãe morreu, né? E aí? Todos os herdeiros são maiores. Dá para ir para o cartório? Dá Como para ir para o cartório, né? Primeiro a gente vai, contar um tanto com a sorte, né? eu acho que sai muito caro, às vezes, simular um negócio jurídico, que é essa questão. Não quero colocar, seja por qual motivo, no meu nome. Tenho restrição de nome, tenho execução aí de dívidas, tenho processo trabalhista, tenho, enfim. Não importa, mas aí eu quero colocar no nome... por exemplo, de mãe. Aí depois você tem que saber que esse patrimônio, juridicamente, legalmente, é da mãe.
E ele vai para quem? Para os sucessores da mãe. Né? Mas se você tratando desses sucessores, aí a gente vê na prática que às vezes os demais renunciam. Sim. Né? Então a renúncia pode ser feita, cessão entre herdeiros. Aí você tem algumas uma gama de saídas que pode se dar, né? Contando aí com o consenso de todos outros, os bonitos. Dos herdeiros bonitinhos. Isso. Agora vai mais uma pergunta. E as dívidas? Então, aí as dívidas, se a pessoa deixou patrimônio positivo, então esse patrimônio positivo ele vai ter que servir para quitar o que tiver de dívidas, tanto quanto até o limite das dívidas. Ah, mas deixou mais dívida do que positivo. Então, naquele limite ele vai bater e os herdeiros não vão, com o patrimônio próprio, responder por dívidas deixado por alguém que faleceu. Mas aí é só parcial. Tem um tantinho de dívidas ali, tem um patrimônio, então vai fazer essa compensação. Só tem dívidas. Aí a gente entra lá no inventário negativo. Vá para o cartório, declare isso. Né? Ou se for o caso de ter menores, vá para a justiça e declare isso. Por quê? Porque ali você já estanca. Você fala assim, olha, essa pessoa faleceu. E ele não deixou nada. Eu não tenho como arcar com dívidas que não são minhas. Eu quero deixar isso já formalizado. Então, o inventário negativo, ele serve para isso, inclusive para dar ciência aí para credores que... vou cobrar quem? Vou cobrar lá o herdeiro, acho que ele deixou alguma coisa lá. Você não quer ter uma surpresa disso? Faz já seu inventário negativo e, isso aqui já era meu, o que ele faleceu, ele só deixou... Então, teoricamente, depois do inventário fechado, não se deve ter mais cobranças de dívidas. Não, a não ser que eventuais credores, aí de novo, cai nessa situação. Olha, ele tinha patrimônio, mas não estava no nome dele. Né? Aí a gente está tratando a gente está indo por outra via, né? Por outro canto. Sim, é que abre vários caminhos. Sim, aí, né? Mas aí, no normal, por exemplo, se realmente a pessoa era titular de dívidas e deixou esses débitos e tudo mais, faz inventário negativo e aí já fala assim, olha, o espólio não tem como pagar, como cobrir essas dívidas. Isso é muito importante. Nós temos uma última pergunta de um ouvinte, né? Que ele fala, meu pai deixou apenas um carro. Eu preciso fazer inventário? Ah, você precisa sim. Precisa. É porque assim... Que pena. Só que mas assim... tem que fazer. O que acontece? Pela via judicial, a gente tem espécies de inventário, né? Então... Tem lá o pessoal que faz arrolamento, no cartório é tudo inventário, mas ele é muito mais rápido quanto se fosse arrolamento, inventário, enfim, até pedido de alvará. Que às vezes acontece da pessoa ter o veículo e fala assim, vou pedir um alvará. E hoje em dia os juízes não têm aceitado. Não tem aceitado por quê? Porque precisa fundamentar. Isso não pode ser uma via de alternativa para você escapar do inventário. Ele precisa fundamentar numa real necessidade. Seja porque só precisa transmitir para cumprir a obrigação, ou seja porque vai atender ali uma urgência da parte, né? Mas ainda assim fazer o inventário pelo cartório, que aí não tem diferença. No cartório, essa terminologia, esses títulos todos, o que está lá no cabeçalho, não faz diferença. O procedimento é o mesmo e é rápido. Então... E isso é o mais importante. Eu gostaria de agradecer esse bate-papo delicioso e esclarecedor, né? Foi uma aula. Muito obrigada, doutora Delma, pelo seu conhecimento, por dividir seu conhecimento conosco, doutora Alcenilda, sempre tão alegre, né? Tão festiva, traz luz para os nossos dias, né? Agradecendo aos patrocinadores, a Érica que não esteve presente, né? Mas na próxima ela vai estar com certeza. Melhoras, Érica. Né? Agradecendo a Rádio Local Web, a Lia do Espaço Fashion, do Espaço do Pé. E também a Cíntia da Lara, que ambos, né, deixaram presentes para os nossos ouvintes. Né? E amanhã nós vamos apresentar as regras do sorteio. Isso, entra no nosso Instagram que vai estar todas as regras lá para vocês concorrerem a esses brindes. Legal. Muito obrigada. Até a próxima. Até, valeu.